Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um episódio do DGCast, o podcast do blog do DG. O meu nome é Arthur Delguercio Neto, eu sou tabelião, professor e escritor e coordeno o blog do DG, que é o projeto aí que encabeça uma série de ações, dentre elas o nosso podcast. Os nossos podcasts são publicados no canal do YouTube do blog do DG. Caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, em um botão aqui abaixo do vídeo, você tem um botão para fazer a inscrição e ativar a notificação de novos vídeos. E com isso, você não perde absolutamente nenhum conteúdo do nosso canal. Nosso podcast também, o DGCast, tem o apoio de duas instituições, a Ciplan, que é uma empresa de softwares para cartórios, e a Deva, que é uma marca de roupa que me acompanha em muitos dos meus projetos. Os links para sites, redes sociais estarão no nosso descritivo do vídeo. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui no nosso DGCast, a primeira convidada mulher aqui do nosso podcast. Demorou um pouquinho, mas começamos com uma tabeliã que tem uma história incrível. E essa tabeliã é a Natália Watanabe, que é segunda tabeliã de notas e protestos em Mogi das Cruzes, cidade na região onde eu trabalho, onde eu resido. Natália, é um prazer ter você aqui conosco no DGCast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Natália, aqui no nosso podcast, nós gostamos de conversar um pouquinho sobre a história dos nossos convidados, de entender um pouquinho como que foi a caminhada deles dentro do extrajudicial, enfim, várias coisas que normalmente a gente não escuta aí no dia a dia das redes sociais e tudo mais. E no seu caso também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você não tem uma atuação muito intensa em redes sociais, né? A gente vai conversar um pouco sobre esse tema. Eu acho que vai ser legal para o pessoal conhecer a tua história. E normalmente, começando do princípio, a pergunta que a gente sempre faz é a seguinte: você sempre quis fazer direito, né? Sabemos que notários e registradores precisam ser formados em direito, pelo menos a regra é essa, né? Tem a exceção dos 10 anos ali para prestar o concurso para quem atua dentro do cartório, mas normalmente tem que ser bacharel em direito, tem que ser formado em direito. Queria que você contasse um pouquinho da tua história ali no colegial. Você sempre quis fazer direito? Quando pensava no direito, de alguma maneira o cartório já passava pela tua cabeça? Conta pra gente um pouquinho essa parte da tua história. Tá, então, eu sempre quis fazer direito e não foi ali no colegial, não. Foi assim com 7 anos mesmo, sabe? Olha que legal. Assim, o meu pai, ele era juiz e ele é apaixonado pela profissão. E ele nunca foi de ficar contando muito sobre casos, assim, até porque é pesado, né, para criança, ele era juiz criminal. Então, mas assim, a gente via aquela paixão dele, sabe, pelo direito. E a minha mãe também. Minha mãe era advogada, meu pai era juiz. E aí eu me lembro, assim, com 6, 7 anos, que eu queria entender o que ele fazia. E ele tentou explicar, né, criança não tem muita noção, mas por fim, assim, do jeito que ele explicou, eu disse assim, mas então você manda prender as pessoas? Ele disse, sim. Daí eu disse, então você não pode ser preso? Ele... não é. Daí eu falei, não, é isso que eu quero ser. E aí legal. Fiquei com aquilo na cabeça, assim. Mas aí, conforme eu fui crescendo, né, eu fui querendo cada vez entender mais, assim. E eu fui me apaixonando mesmo, assim, tanto que eu perguntava pra ele, ele me explicava. Então eu sempre quis. Eu não tive aquela crise no colegial de, o que eu vou fazer? Nunca me passou outra coisa pela cabeça. E o meu foco era a magistratura, né? Então, assim, eu sempre quis ser juíza. Legal. E aí, quando eu me formei... Você fez faculdade aonde? Eu fiz na FMU. FMU em São Paulo. Onde que você hoje está em Mogi, mas você cresceu aqui na cidade? Eu cresci em Mogi, mas eu sou de Taubaté. Então, eu nasci em Taubaté, mas eu saí de lá com 3 anos... E a gente foi para Cruzeiro, né, por conta das transferências do meu pai. Então, a gente foi para Cruzeiro. Aí lá a gente ficou pouco, acho que 1 ano e meio, mais ou menos. Então, eu cheguei aqui com 5 anos. 5 para 6, bem nova. Você é mogiana, então. Sou mogiana, mais mogiana que taubatiana. Taubatiana. Que legal. Desde você sabe que quando eu tinha 6 anos de idade, eu queria ser padre. Eu até uns 6, 7 anos eu queria ser padre. Eu tinha roupa, eu ia em festa junina da escolinha, eu ia de padre e tal. Mas depois que eu comecei a pensar em profissões, não que ser padre não é uma profissão viável, né? Mas assim, quando eu saí um pouco dessa história de querer ser padre, eu também sempre quis fazer direito. Sempre. Eu nunca me vi fazendo outra coisa. Eu lembro que no colegial... o colegial que eu fiz em São Paulo, ele dividia as salas em exatas, humanas e biológicas. E eu já fui para humanas,
Houve um tempo que eu pensava em fazer história junto com direito, que é uma matéria que eu gosto muito até hoje. Mas eu sempre achei que o direito era aquilo que, enfim, que me deixaria feliz. Mas tal qual aconteceu com você, na faculdade, eu só queria saber de magistratura ou Ministério Público. Eu sabia que eu queria fazer concurso, mas era magistratura e MP. Até porque eu estudei no Mackenzie. E lá eu nunca ouvi falar em direito notarial e registral ao longo da faculdade. Acho que não tinha na nossa época da faculdade, eu não falava. Não tinha. Então, acho que por isso também que a gente não sabia muito, né? Mas aí você fez a faculdade na FMU e se formou querendo fazer magistratura. Então, não, porque daí o que aconteceu, né? Com 14 para 15 anos eu comecei a namorar o Fábio. E aí, quando Fábio, que é o seu marido até hoje, Que legal. Aí, quando ele é um ano mais velho que eu, né? Então, quando ele se formou, ele prestou, acho que publicidade e propaganda, daí não passou em nada que queria, foi fazer cursinho. Quando eu me formei, a gente estava, então, né? Daí no mesmo ano, assim, equiparado, e ele acabou indo fazer direito comigo. Então, a gente Fábio estudou fez junto. Direito também? Eu não sabia dessa parte. Que legal. Então, a gente estudou junto e, assim, já foi proposital, sabe? Porque a gente sempre viveu muito junto. Que legal. Daí ele fez direito, a gente fez junto. Só que quando a gente estava no meio da faculdade... O Fábio de Mogi também. O Fábio é de Mogi mesmo, Legal. Aí quando a gente estava no meio da faculdade, ele quis começar a mexer com a cozinha. E aí ele foi fazer cursos livres, assim, no Senac, né? Senac. Aí ele começou a fazer e ele começou... vamos trabalhar com isso, vamos... A gente sempre quis casar. Então a gente pensava assim, a gente precisa ter uma renda antes de ter a nossa profissão mesmo, né? Então a gente falou assim, vamos começar a mexer com cozinha, com evento, com festa. E ele fez um curso de sushi. Então a gente trabalhou com muita coisa. Junto com a faculdade. Aí a gente começou a trabalhar com sushi, isso foi 2004. Tá. Aí a gente fez festa. Vocês se formaram em que ano? 2005 ou 2006, eu já não sei mais. 6, acho. Eu acho que eu entrei na faculdade em 2001. Legal. Você entrou na faculdade no ano que eu me formei. Eu me formei em 2001. Foi isso. Então eu acho que eu entrei em 2001. Legal. Aí a gente trabalhou um tempo com comida e tal. Quando a gente se formou num dia e no dia seguinte a gente abriu um restaurante. Foi uma loucura, Faculdade de Direito. Formou lá? Faculdade de Direito. A gente se formou e a gente abriu um restaurante. Faz um parênteses para a turma aqui, importante. O Fábio, você está falando do Fábio com a comida, né? O Fábio hoje ele tem o Fábio é chefe de cozinha, essa é a profissão dele. Ele não tem mais nada a ver com o direito. Ele nem prestou a OAB, ele só se formou. Ele se formou, mas ele já estava muito dentro da comida na época, assim, né? Da gastronomia. E quem vier para Mogi das Cruzes tem que ir no Caqui Bistrô, que é um restaurante muito gostoso, a gente frequenta. E a Trattoria Bruno, que é vizinha ali. Legal. E aí mas ele fez a faculdade toda, né? Só que a gente abriu, e era no começo, eu acho que você não estava aqui ainda, a gente abriu o Coronel Restaurante. Não. Então, a gente abriu, isso foi em 2005. A gente abriu o Coronel, que foi uma hamburgueria, o restaurante é uma hamburgueria. Foi na época que lançou a hamburgueria em São Paulo. A primeira dela que eu fui era a Hot Hamburgueria. Não sei se você chegou aí. Acho que não. Foi lá que a gente conheceu. Era um conceito super novo, assim. Legal, vamos levar pra Mogi. Aí a gente abriu, foi super legal. A gente ficou com ela, acho que 3 anos. Mas daí a gente não tava ainda assim, não... Escuta, mas uma pergunta. Nessa época aí, você já estava formada? Já. E você estava estudando alguma coisa? Então, daí eu parei tudo ali. Parou tudo. Você estava só vamos dizer assim, nos empreendimentos gastronômicos com o Fábio. A gente abriu um restaurante, só que daí tem um parênteses aqui. A hora que a gente abriu o restaurante e tal, meus pais super apoiaram, né? Todo mundo, a nossa família sempre apoiou tudo. Que legal. Aí a gente... Nem todas apoiariam, né? Então... Acho que bacana fazer esse reconhecimento familiar. Porque daqui a pouco você tá louco, vai formou em direito e vai vender comida, né? Então, mas quando eu falei que eu não ia fazer o OAB, meu pai disse assim, meu pai nunca me cobrou nada assim de... eu fiz isso pra você, sabe? Não, meu pai sempre quis resultado, sempre cobrou isso da gente, mas não era naquele sentido de jogar na cara, sabe? Nada assim, meu pai é muito tranquilo. Só que aí, nesse dia ele falou, eu não paguei a faculdade de Direito inteira pra você não fazer nem OAB. Aí eu fiquei assim, falei, caramba, né? Eu falei, então tá bom, agora eu vou fazer e vou passar, né? E aí eu não tinha, assim, só que eu sempre estudei muito na faculdade, mas não focado na OAB, né? Mas daí eu fui, aí eu fiz cursinho, estudei tudo, passei na primeira. OAB, eu falei, pronto, pai, tá aqui. Virou doutora. E assim, foi a melhor coisa que ele fez, porque você não era uma coisa que você podia jogar fora, claro. Assim, né? E foi ótimo. E a gente, como pai, hoje talvez até entenda isso, a mesma coisa né? eu faria. Eu acho. A gente tem... Conclui isso primeiro e depois, né?
O filho, a gente sempre vê, né? Acho que a gente, quando jovem, eu não sei, eu lembro de como eu era há 20 anos atrás, às vezes a gente tinha um impulso muito maior. E eu acho até legal a manutenção desse impulso na vida de uma certa maneira, pra gente não perder aquela paixão, a iniciativa por certas coisas. Mas é óbvio que, por vezes, precisamos de uma orientação, né? Você vê, eu mesmo com a OAB, quando eu me formei, eu não precisava de OAB para aqueles 3 anos de estágio que hoje precisa para magistratura e para o MP, e que nem precisa para o concurso para cartório, né? Pelo menos até hoje não precisa, né? Mas eu não fiz OAB, porque na minha cabeça o que eu tinha? Eu falei, não, eu não quero cair na tentação de começar a trabalhar como advogado e deixar o meu sonho do concurso público, porque eu só prestava magistratura e MP. Depois eu abri o leque para outros concursos e tal, mas eu fui prestar OAB quando eu já estava aprovado no concurso de delegado da Polícia Federal e no concurso de campus, eu já tinha feito, que me levou para campus, que foi o terceiro, eu já tinha feito o exame oral, porque eu não sabia ainda se estava certo ou não. Eu falei, eu vou prestar, porque se eu for fazer algum concurso agora, eu vou ter que comprovar o meu tempo ali de atividade jurídica e tal. Mas eu também não tinha feito num primeiro momento a OAB, mas eu não fiz porque eu queria só magistratura e MP. Eu falei, não quero correr o risco de, sei lá, alguém falar, vem advogar aqui e tal. Aí você vai, larga o sonho foco, do... né? Perder o foco, exatamente. Mas foi bom, pra mim foi bom, porque quando a gente decidiu fechar o restaurante, eu já comecei a advogar, mas eu já queria o concurso daí. Eu falei, não, eu quero fazer magistratura mesmo, né? E aí a gente fechou o restaurante, o Fábio foi estudar na Suíça uns meses, e eu comecei a estudar. E aí no começo, pra magistratura. E no começo do estudo a gente fica meio perdido, assim, é muita coisa, né? Assim, eu não sabia bem por onde começar, e eu comecei a estudar sozinha, assim, mas depois de um tempo eu vi que não ia dar certo, daí eu fui fazer... Daí, o meu pai era muito, muito amigo do Roberto Pires, que era do primeiro, tabelião. Sim. Muito amigo da família, assim, muito mesmo, né? E o Roberto era muito querido, muito. E aí quando eu disse, eu vou prestar magistratura e tal, ele disse, por que você não presta pro cartório? Eu falei, mas como assim? Eu nem sabia. E aí ele disse, não, assim, ele me explicou tudo, né? O assim, Roberto que fez ele não era concursado, né? Ele era das antigas lá. Tal. Mas ele sabia, né? Tava no meio lá e ele me falou, não, é assim, agora é só por concurso, né? Vai estudar pra isso. Uma boa, vou ver. Você lembra que ano era isso? 2008, Olha, se 2009, eu passei... talvez? Eu passei em 2011, eu estudei 4 anos. Então, 2008, né? 8, 7, por aí. 7 ou 8, por aí. Aí, eu falei, eu vou ver. Daí eu lembro que eu saí de lá e fui procurar o edital. Nem sei se tinha algum aberto, não lembro. Eu fui olhar. Daí eu olhei e falei, nossa, é muito parecido. Era, né? Na época, era muito parecido, magistratura e cartório. E você sabe que é legal você falar isso, pessoal? Muita gente que assiste presta concurso, né? Uma pergunta que eu recebo demais de quem presta concurso é justamente essa. Dá para estudar para magistratura e pro MP e pro cartório ao mesmo tempo? E assim, dá. Eu acho que são concursos conciliáveis. Porém, é sempre importante destacar que nos concursos para cartórios, a parte de registros públicos e notarial e registral, ela grita muito, é enorme, né? Ela é enorme. Aí, enfim, e ela representa 50% da primeira fase, até mais. E depois, segunda e terceira fase, praticamente tudo. Só isso, né? Eu, assim, se perguntar para mim, eu digo, não faça isso. Você acha que não dá? Então, eu me frustrava muito quando eu prestava outros concursos. Eu fui prestar defensoria. Não tinha nada a ver com o que eu estudava. Eu saí da prova arrasada. Eu não sei nada. Tô estudando há 2, 3 anos sem nada. Aí depois que a gente passa, fala assim, não é isso. É porque é outro foco a defensoria. Não tinha nada a ver. Mas é que eu acho que na nossa época, magistratura e cartório, eu acho que o edital era muito parecido. Acho que só mudava a questão das normas. E hoje eu acho que tem outro... mas ainda deve... Mas o MP eu acho que muda bastante. Eu acho que tá cada... Eles, com o tempo, eu não diria nem que eles se tornaram muito incompatíveis. Eu só acho que tem um ponto interessante no concurso para cartórios que a gente sempre fala, que é o fato de você ter que passar bem. Né? Porque não adianta. O cara que passou em último num concurso para cartório, talvez ele não vai ficar feliz, não vai ter uma mudança de vida significativa, porque vai para cartório deficitário, talvez vá para cartório longe de casa. E eu sei, porque eu vi, por exemplo, o meu irmão passou por isso. Meu irmão, que hoje é meu substituto, ele passou num cartório que era deficitário e não foi legal. Assim, porque se você não muda, né, e não há garantia de mudanças, porque tem que fazer outra prova. Então, eu acho só, o que eu sempre falo para o pessoal tomar cuidado é o quê? No concurso para cartório, você tem que passar
bem. Senão não resolve, né? Tem uma frase que eu uso muito, né? Que não basta passar, tem que passar bem. Porque se você não passa bem, você não escolhe aquele cartório que você, em tese, almeja para fazer a diferença na sua vida. Então, eu acho que nesse aspecto, eu costumo falar para o pessoal que, ó, cuidado, porque se você abre muito o teu leque, o teu foco provavelmente vai ficar mais dividido. E aí você... eu sempre até digo, até há pessoas que prestam concursos para cartórios em todo o Brasil. Então, é outra coisa. E aí já é outro ponto, que putz, dá para prestar? Aí quando eu falo isso, me trazem alguns exemplos. Ah, mas eu conheço fulano. Eu também conheço gente que estudava. Sim, mas você concorda que a gente talvez conte nos dedos de uma mão? Sim. Quem prestou para o Brasil inteiro e conseguiu ir para algum lugar? Pois é isso. Não, eu quando me perguntam, eu falo, não faça isso. Escolhe um concurso e foca, e vai. E já que tem bastante gente que presta concurso, assim, eu lembro do meu pai falando isso. Meu pai falava, só tem um segredo, sentar a bunda na cadeira e estudar. E é isso, em tempos verdade. de tantas fórmulas mágicas, essa é aquela que nunca sai de moda. Aqueles grupos que forma do povo ficar, a prova é tal dia, não sei o quê. Fiquei sabendo que tem tal questão. Gente, isso tira o foco de uma forma e deixa a gente mais ansioso, né? Eu no começo eu até participava, depois eu pensei, não, isso tá me tirando o foco, eu vou focar aqui no estudo e acabou. É isso. Bom, mas daí eu fiz FMB... Muitas teorias conspiratórias, né? E a gente vai ficando muito ansioso, né? Verdade. Mas eu fiz FMB, que eu achei que foi ótimo na época, assim, o método dele eu gostei, pra mim funcionou. Maravilhoso. Né? Era o professor que eu mais gostava, o Flávio Monteiro de Barros, eu conheci no curso do... Eu não tive com ele. Não teve? Não. Mas o método dele é maravilhoso. O Flávio me deu aula, na época do que eu fiz cursinho, eu fiz no Marcato. Ele era professor do CPC, que era o curso do Marcato. E ele tinha aquele método, né? Você estuda um ponto novo hoje, faz o que você tem que grifar, resumo ali, na semana que vem... Você lê o novo e vai pro antigo, né? Só que chega uma hora que você fica doido para revisar tudo. Depois de um ano, você fala, não, eu não vou ler aquela aula 1 de novo, mas não, eu vou. Mas lê. Método do Flávio, para mim, disparado. A gente chamava o Flávio, quando ele dava aula, ele tinha um apelido, até deixar uma menção honrosa pro professor Flávio Monteiro de Barros, porque ele... Cara, ele era sensacional. E o pessoal chamava ele de Flávio Metralhadora, de tão rápido que ele falava, porque ele tinha, né, o negócio do ditado, né, de anotar. Eu anotava tudo. E ele falava que era a gente chamava ele de Flavinho Metralhadora, porque ele falava muito rápido. E eu tenho uma história curiosa com ele. Eu sempre gostei muito do Flávio, e quando ele abriu o curso FMB, ele sempre foi um cara bem inovador e tal. E no ano de 2004... que foi o último ano que eu estudei antes de passar nos concursos que me levaram a começar a trabalhar, e eu fiz um curso com ele que era por DVD. Ele mandava um tubo de DVD. Olha só, deve ir um tubo com vários DVDs, e aí a gente assistia as aulas. No começo do curso dele, acho que era começo de curso, ele dava aula de tudo. Todas as matérias ele dava aula. Não peguei com ele. Eu ia pra lá e fazia lá em São Paulo. No centro? Nossa, onde era? Acho que era no centro. Eu cheguei a fazer era. Isso, ele era no centro. O Kimpel, onde que é o Kimpel? O Kimpel tava, acho que ele ficou um tempo na Liberdade, depois perto Paulista, Liberdade. Hoje ele tá na Liberdade. Não lembrava mais. Kimpel é muito bom também. Então, foram os dois. Eu fiz o FMB daí a primeira fase. Aí, eu passei em 2011, né? Eu prestei o 2011 foi o sétimo, né? Eu prestei o quinto. O quinto eu não passei. Mas eu vi que dava, sabe? Assim, eu não passei, mas não fui tão mal. Não passei nem na primeira. Mas falei, foi de registro de imóveis. Só de registro de imóveis. Então. Era só RI. Tá vendo? Eu perdi muita coisa, sabia? Dessa fase. Eu não lembro. Acho que foi tão... Era só RI. Então, eu fiz o quinto e não passei. Eu lembro que eu tava bem concentrado para esse concurso. Eu passei, mas eu não escolhi porque a posição que eu passei, que foi intermediária, eu fiquei, acho que em 50 e poucos, assim, não valia a pena trocar pelo que eu tinha à época, que era Campos do Jordão. Que é outra peculiaridade dos concursos para cartórios. Às vezes você passa e não escolhe, dependendo da profissão que você tem. E aí o sexto eu não prestei, não tava assim, falei, não tinha, o sexto foi mais, não tinha muito cartório legal. E o sexto tinha cartório só de notas com registro civil, e ali eu me recordo que eu fiz um cálculo, eu prestei, e passei também, mas não escolhi, porque ali eu passei acho que em 12º ou 3º, mas eu tinha que passar nos 5 primeiros para escolher alguma coisa, e aí eu não passei. Então... ali você tinha que estar muito no... E era uma época... Até o sexto concurso, a contagem de títulos era diferente.
No nosso concurso, eu chamo de nosso porque o concurso que foi você o veio para mesmo, Mogi foi quando eu fui para Itaquá, a contagem dos títulos mudou no tempo de atividade, passou a ter um limitador, porque antes não tinha. Então, o cara, às vezes, que tinha vários anos de atividade, ele contava de forma ilimitada aqueles pontos por título. E aí dificultava muito a aprovação de quem não tinha Quem tanto... estava começando, O sistema de cômputo de títulos que hoje está na resolução 81 lá do CNJ, que os editais adotam, ele é bem diferente do que aconteceu do sexto concurso para trás. Então, o sétimo foi um concurso bacana, porque muita gente, até mais jovem, que estudava, conseguiu passar bem, e depois isso passou a ser algo mais comum nos concursos, porque a mecânica de contagem de títulos mudou. Eu não tinha quase nada de título. Eu não era da área, eu advogava fazia pouco tempo. Eu lembro, isso era um problema para mim. Mas aí, bom, eu prestei o sétimo, e aí passei no sétimo, e aí eu lembro, eu acho que eu fiquei em 11º. Você ficou em 10º? Eu fiquei em sétimo e oitavo e nono, dependendo dos grupos. E notas? Porque eu tinha... No notas, acho que eu tinha ficado em oitavo. Eu lembro bem, no notas, a gente estava numa sequência que... eu lembro quem estava exatamente na minha frente, que era a Ana Paula Frontini, a Gisele, que foi pro 20º. Estavam elas duas exatamente na minha frente, acho que em sexto, sétimo. Aí tinha eu em oitavo, o Andrei, que está em São Bernardo ali em nono ou 10º, o Daniel, que está em Ribeirão Preto, estava ali por perto também, e tinha você. Então eu acho que eu estava em 11º. A gente estava num grupo bem próximo ali, que... E aí eu lembro porque eu acho que a gente não se conhecia. Eu acho que eu não sabia. Mas aí quando eu fui para a escolha, né, eu fui ver alguns cartórios, né, isso era um grande problema, porque eu não era de cartório, eu não tinha ideia do que eu tinha que olhar, assim, foi bem confuso para mim. E é uma fase, e é um momento super importante. E eu falo que hoje eu sempre converso com as pessoas para que elas deem, no momento da escolha, a mesma atenção para o concurso que elas deram no momento do estudo. Porque se você faz escolhas que não são pautadas em uma observância legal do cartório, às vezes você pode escolher uma coisa que não vai ser tão bom quanto parece. Né? Tem coisas que podem ser ilusórias, tem problemas que aparentemente são grandes, mas podem não ser tão grandes assim. Tem várias coisinhas que às vezes é importante observar, e eu não sabia mesmo, assim, eu sabia do que o pessoal falava nos cursinhos, e aí eu tinha um grupo de estudo lá em São Paulo que devia ter, era pouca gente, 6 pessoas, assim, e um deles tinha acontecido isso, ele tinha escolhido errado, e ele tava prestando de novo. Olha só. E aí eu falei, nossa, que medo, sabe? Então eu tinha, assim, bastante receio, mas, né, fui visitar o que deu, e o que eu achava que chegava em mim. E claro que eu queria Mogi, né? Claro. E assim, a minha colocação para mim foi uma surpresa muito grande, porque na segunda fase eu tinha ficado em 52. Nossa, deu um grande up no oral. Eu fui muito bem no oral. Então... Você lembra do seu exame oral? Lembro. E você lembra alguma coisa que você acha que você fez que foi muito bacana para você? Eu respondi tudo, Arthur. Você sabia tudo? Sabia tudo. Que legal. Eu dei muita sorte, essa é a verdade. No oral a gente tem que dar um pouco de sorte, né? Porque são poucas perguntas. Mas, assim, eu tinha estudado muito. Assim, essa é a verdade também, sabe? Às vezes a gente tem que valorizar aquilo que a gente faz, né? Eu estudei muito. Que legal. Então, assim, foi... Eu não lembro, assim... Foram 4 anos. E eu me lembro, por causa do método FMB, ele disse assim, estuda 2 matérias por dia, né? Então, ele dizia, você pega a matéria mais importante, estuda mais, e uma menos importante, mesclava. né? E eu estudava 3 horas da mais importante e 2 da menos. Eu estudava 5 horas líquida. Fora a sua aula. Dia. Fora o cursinho. E eu fazia meio período, trabalhava meio período. Com o Dr. Vitor Atier, que foi, assim, fundamental também na minha carreira, porque, assim... Além dele ser um ótimo advogado, ele me apoiou demais. Era assim, Vitor, passei. Eu preciso tirar férias de 30 dias. Ele não queria saber se eu tinha férias ou não. Ele dizia, vai, sabe? Então, assim... Tem umas pessoas legais que cruzam a vida da gente, né? Você sabe que você falou do Dr. Vitor agora. Na época que eu fazia faculdade, eu trabalhei 4 anos num escritório com o Filinto, que era um advogado lá em São Caetano do Sul, onde eu morava. E, nossa, ele também apoiava pra caramba. Eu lembro que no final da faculdade...
quando eu cheguei ali nos últimos 3 meses, eu falei, Filinto, eu vou sair. O Filinto era aquele cara que comprava livro pra gente estudar, pra pôr na biblioteca, ensinava. E aí eu cheguei pra ele, eu falei, eu vou ficar só até o final do ano, porque eu tô fazendo... no último ano de faculdade, por um tempo eu fiz faculdade de manhã, trabalho à tarde e cursinho à noite. Eu já fui pro cursinho à noite. Ele falou, não. Ele falou, você não vai ficar até o final do ano, não. Você vai sair, que eu tô vendo que você tá cansado, não tá dando conta. E ele me deu 1 ano do que eu ganhava de salário estagiário, não tem direito nenhum, assim, né? Ele falou, eu tô te dando aqui como um reconhecimento pelo teu trabalho, eu tô te dando 1 ano aqui pra você. Que legal. Super legal. A gente tem que... Essas pessoas têm que ser sempre reconhecidas, porque elas são muito importantes, né, pra gente. Ele foi essencial na minha caminhada, legal. assim. Ele é daqui de Mogi? Ele é. E assim, o pai dele já era advogado, eles são bem conhecidos aqui em Mogi. Então já tinha o pai, e quando eu fui estagiar com eles, era ele e o pai. O Dr. Vitor, a gente chamava de Dr. Vitor Pai, muito querido, muito querido. E depois, aí o Vitor continuou. E bom, aí eu trabalhava lá meio período e estudava essas 5 horas. Aí depois, quando eu passei para a segunda fase, eu comecei a estudar 7 horas. E quando eu passei para o oral, eu estudava assim, tudo que eu podia. Eu ia para São Paulo e fazia o cursinho de sábado e domingo, do Quinta. Eu lembro que domingo eu voltava, às vezes eu vinha chorando, de lá até aqui, de cansaço. Aí eu chegava em casa e dormia, assim, né? Você tem que dormir, não conseguia fazer nada, assim. Mas assim... É uma época difícil. É uma época difícil, mas é importante dizer também que a gente não aguenta isso muito tempo, assim. Às 5 horas eu acho que você aguenta muitos anos, né? Mas esse final, assim, é só pra segunda e terceira fase mesmo. Porque você não pode parar de viver, né? Não pode. Então, você tem que conseguir... A gente tem que cuidar do corpo também, da mente. Então, a academia eu nunca parei. Mentira, na fase oral eu parei, mas assim, no começo era isso, eu estudava, eu trabalhava e eu fazia academia, era assim, tem que fazer. Era isso, né, e aí tinha aquelas coisas, feriado, não, tem que estudar, não é que você não pode fazer mais nada, mas tem que estudar, né, você tem que estudar suas horas ali, depois você vai curtir o feriado. Objetivo. Você sabe que eu convivi, muita gente questionava, porque eu vivi, você teve uma experiência muito bacana, que foi de já chegar, eu imagino que você nem queira mais fazer concursos, né? Seu cartório é ótimo, você está na tua cidade. E é importante a gente saber identificar quando tá bom pra gente, né? Porque há pessoas que nunca se satisfazem com cartório nenhum. Eu olho, às vezes, as listas de concurso aqui de São Paulo, eu vejo uns caras se inscrevendo e falo, o que esse cara tá fazendo em concurso, né? Meu Deus, mas enfim, esse é um outro assunto, não é pra agora. Mas quando eu fui pra Campos era um bom cartório. Mas eu falava, não, eu quero ir para algo de um porte um pouco maior, para ter condições de realizar um projeto e tal. E eu, por muitos anos, eu trabalhava e estudava. E eu levava bem a sério a minha rotina de estudos. Eu me divertia, tal, claro. Mas assim, eu estudava, fora o cartório, todo dia eu estudava pelo menos umas 3 horas como regra, assim. Isso quando não tinha concurso aberto. E aí abria concurso e aquilo lá, esquece fim de semana. E muita gente falava, pô, você é doido, cara, você... solteiro, tá aí num cartório legal, ganhando bem, vai curtir tua vida. Eu falava, não, mas pra mim isso aqui é o que eu quero. Né? E as pessoas não entendem muito essa questão do objetivo de quem tá estudando, porque por vezes cada um tem seu foco, né? Tem os seus anseios e tal. Mas o que você fala é interessante. O ritmo, essa pisada no acelerador que a gente dá em alguns momentos do concurso e que tem que ter, ela não pode ser a regra. Porque se você transforma isso numa regra, o corpo chega uma hora que... Mas ela tem que ter, né? Tem que no ter. final tem que ter. Tem que ter. Então, aí foi isso. Assim, eu cheguei na fase oral, eu realmente sabia... Sabe, eu sabia tudo, assim, só se eu desse um azar de pegar algum ponto ali. Então, assim, que eu me lembro, eu não estava extremamente nervosa, eu tava nervosa, ok, mas eu... O que é bom. Tá levemente... Se chegar no exame oral apático alguma também... coisa tá errada, tá errado. E assim, tudo que eles perguntavam eu sabia responder. O que eu não sabia, tipo, desenvolver, assim, eu pelo menos sabia o Tinha uma contexto noção. ali. Então eu saí tranquila, mas eu não imaginava essa subida, assim, daí de 52 para 11. Nossa, a hora que saiu notão. a hora que saiu a nota, Você deve ter assim, tirado perto de 10 no exame oral.
Eu não lembro. Mas não, deve ter realmente sido. Não lembro, mas foi uma boa nota Deve mesmo. ter sido assim. perto, deve ter sido perto, porque é um salto muito grande. E foi que assim, legal. eu fui, né, pro anúncio, né, do resultado no Eu TJ, também. né? Eu também. Aí Eu tava tava lá. sentada lá. Sabe quando você não tá esperando o seu nome ainda? Porque ainda tava lá no 8, 9, 10. Quando falou meu nome, assim, nossa senhora, me deu um negócio. Eu lembro que eu dei um pulo na cadeira também. Eu achava que eu tinha passado, mas eu não... Eu saí da sala. Eu levantei e saí, porque eu não conseguia mais ficar ali sentada, sabe? Na verdade, eu acho que eu conheço pouca gente que tenha feito um concurso e que saia falando assim, eu acho que eu tô nos 10, 15 primeiros. Ninguém vai falar, ninguém acha isso. Eu lembro que eu saí da minha prova do 7º concurso, eu tinha respondido tudo, mas eu saí, eu falei, caramba, não sei se deu, porque eu sabia, né, pro meu caso, eu sabia que eu tinha que passar bem, se eu não passasse bem não adiantava. E eu tinha colocado uma coisa na minha cabeça que era o seguinte, se eu não tivesse mudado para Itacoaxetuba naquele concurso ou para outra cidade, eu ia dar um tempo em concurso porque eu estava muito desgastado. Eu estava bem desgastado porque já eram 7 anos de Campos do Jordão com concurso. E eu tava cansado, e eu gosto muito de Campos do Jordão. Eu tava, assim, eu tinha essa intenção de mudança, mas para mim não era um sacrifício estar lá. Dava para ter ficado lá, Dava para ter ficado por lá. A Rose é de lá, minha mulher. Eu não tinha conhecido a Rose ainda nesse momento do tempo. Mas assim, para mim tava bom estar em Campos. Então eu falei, cara, se não rolar agora... E eu lembro uma coisa que você falou uma coisa agora que eu achei interessante. Você falou, eu desenvolvi bem, mesmo que eu não sabia tanto. Esse é um grande segredo para o exame oral. Eu vejo que no exame oral tem muita gente que acaba se perdendo por querer ser perfeccionista demais. Né? O cara quer responder só aquilo que ele tem sempre 100% de certeza e usa excessivamente o tal do não me recordo excelência, que é um botão de pânico. Não me recordo excelência é botão de pânico, porque se você não dá substrato, na verdade, para o teu examinador te avaliar, ele não vai dar nota. Então, não é... O pessoal, mas você está me pedindo para enrolar? Não estou pedindo para enrolar, eu estou pedindo para que você externe o teu conhecimento. O exame oral é a fase do concurso que mais permite a gente externar conhecimento. Porque na teste, você marcou ali de A, D, A, E, é isso. E mesmo na escrita, ela ainda é bem fechada. Ela é engessada, você não tem caminhos para... Você sabe que eu lembro que o meu pai me falou isso uma época, ele falou assim, vai chegar um dia em que você vai conectar todas as matérias. Né? Porque no começo a gente estuda direito civil, direito constitucional. Ele falou, vai chegar, a hora que chegar esse dia, é o seu momento do concurso, você vai perceber. E quando chegou, eu percebi mesmo. Caramba, sabe? Assim, as matérias, elas estão todas juntas, na verdade, né? Então, isso no oral é muito bom. Porque se o cara te pergunta uma coisa muito... O cara, né? Se o examinador te o digníssimo, excelentíssimo. Imagina, o excelentíssimo examinador. Te pergunta uma coisa bem específica, mesmo que você não saiba aquilo, se você tiver na cabeça esse global do direito, alguma coisa você desenvolve. Alguma coisa você tira ali, né? Então, isso não é enrolar. Não é, de forma alguma. Não, enrolar eles percebem também, é feio enrolar. Escuta, e como é que foi a gente começou a falar do teu pré-escolha ali, como é que foi? Ali você sabia, tem chance de pegar Mogi. Então, isso que eu ia contar, que foi engraçado. Então, ali eu falei, bom, 11º pode chegar em mim, né? No começo eu nem pensava em Mogi, aí quando foi para 11º, caramba, pode chegar Mogi. Aí visitei, né, Mogi e tal, foi. Aí quando chegou lá na escolha, eu tinha uma amiga, ela disse... Aí eu falei, quem é o Arthur? Aí ela disse, acho que é aquele, né? Aí eu fui, não sei se você lembra, eu fui lá e falei, você vai pegar Mogi? Eu não lembro, foi mesmo, eu não lembro. Porque me falaram, já veio visitar tal, falaram, né? Daí os outros, todo mundo já tava falando, fulano vai pegar esse, né? Porque tem, né, essa conversa. Tem. Daí eu disse, você vai pegar Mogi? Você falou, olha, se Itaquá chegar em mim, não. Se não chegar, vou pegar Mogi. Mas eu acho que Itaquá chega em mim. Aí eu falei, vamos lá, então. Vamos torcer pra gente Itaquá chegar pra ele. Aí quando você escolheu Itaquá, eu falei, ufa. Porque daí os outros já tinha, né? Eu já sabia que o Andrei queria São Bernardo. Eu não lembro os outros que estavam na frente. O Daniel queria Ribeirão Preto, porque ele é de Ribeirão. De lá. A hora que você escolheu Itaquá, eu falei, pronto. Aí... Não, e você sabe que olha como as histórias de concurso são sempre muito engraçadas. Porque eu não sabia... Às vésperas do concurso, eu não vou contar os nomes de quem mudou, mas assim, tinha uma escolha que estava mais ou menos... Eu tinha visto... O que eu fui ver de cartório que eu imagino... Porque assim, eu passei bem nos grupos, nos 3 grupos. E eu sabia que ali eu não ia mais fazer concurso público. Eu falei, não, eu agora chega de concurso, né? E eu quis me manter tabelião.
Eu podia ter pego, por exemplo, 2 bons cartórios de registro de imóveis, um deles, inclusive, em São Sebastião, que era um cartório muito bom ali e tal, mas eu falei, cara, eu não sou do RI, eu fui lá, fiquei até para ver, mas eu falei, eu não quero ser registrador, eu quero me manter tabelião, que é uma especialidade que eu gosto. Eu gosto de muita coisa do tabelião de notas e protestos. Eu acho que eles são especialidades, ambos, né, são bem peculiares. Eu falei, eu quero isso. Aí eu fui visitar São Paulo, que eu tratava assim como uma opção, mas eu tratava como a última. Tinha lá o 22 e o 23. Na verdade, acho que o 22 estava até na remoção. Então, acho que estava o 23... O 18, não é? O 23 e o 17, 18 da Moca. Acho que é o que está na Moca. Eu fui ver o 18 e o 23. E o 18 chegou na gente, né? Chegou, não passou pela gente. Mas São Paulo, eu nunca tive a intenção de morar na capital. Eu morei em São Caetano do Sul muito tempo e a minha vida era São Caetano, São Paulo. Eu falei, cara, para mim não funciona. Quando eu vim para o interior, eu olhei quais alternativas. Eu tinha aprovação no provimento e na remoção. Itacoaxetuba estava no provimento. Na remoção, eu tinha o 22, que era um bom cartório, onde a Aninha tá. E tinha Poá, onde a Tatiana tá hoje, que é nossa vizinha aqui de região. E tinha Jaguariúna, que eram 3 cartórios legais. E no provimento, eu tinha visto Mogi, Itacoaxetuba e São Bernardo do Campo. Foram as cidades que eu fui visitar e que eu tinha ali mais ou menos no meu radar. Aí... tanto que eu não sabia... O que aconteceu? Estava tudo dentro do que se desenhou no pré-escolha, Itacoaxetuba chegaria em mim. Eu falei, bom, Itaquá é o que eu quero para mim. Ponderei ali os fatores que eu tinha que ponderar de escolha e tal. Fiquei muito dividido entre Mogi e Itacoaxetuba, mas eu falei, cara, não, enfim, porque eu quero, eu vou para lá. Só que exatamente no dia que antecedeu a escolha, um dos candidatos desse grupo me ligou e falou, olha, talvez Itacoaxetuba não chegue em você. Eu falei, sério? Porque alguém que está na tua frente vai mudar e está falando que está com medo de ir para um cartório XYZ, e Itacoaxetuba acho que não vai chegar. Eu falei, puxa, e agora, né? Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu falei, bom, eu peguei a lista da remoção, eu falei, cara, na remoção, para mim, o que interessava ali era Jaguariúna. Eu falei, eu vou escolher para garantir, e se dependendo do que chegar no provimento, eu vou ver se eu vou para Itacoaxetuba ou se vai para Mogi. E eu tinha decidido, eu não viria para Mogi, na verdade, em nenhum contexto, porque se eu não tivesse ido para Itaquá, provavelmente eu teria ficado em Jaguariúna, que era um tabelionato único também lá. E aí eu falei, enfim, acho que vai ser esse meu desenho. Mas aí chegou no dia, o que possivelmente ia mudar, não mudou. E eu fui pra Itacoaxetuba e ficou tudo bem, né? Mas é legal, né? Porque você fica, né, nessa ansiedade, né? De como vai e tal. Não, é muito legal. E pra você, como que foi, assim, sentir eu acho que é uma alegria muito grande, né? Você escolher o cartório na tua cidade, Nossa, assim. foi um alívio. Porque, assim... a gente ia ter que mudar de cidade, né? A nossa família tá aqui, a gente é muito família desde sempre. Então, assim, a gente sempre reúne a família final de semana. E aí ia mudar tudo, né? E aí tem o que você falou do cartório deficitário, né? Eu falei assim, poxa, não sabia se vale a pena, não vale, muda de cidade só para entrar na atividade, já ir conhecendo. Então, assim, tinha essa atenção. Aí foi um alívio. Foi um alívio. Assim, eu falei, nossa, não podia ter sido melhor. E como estar na sua cidade, assim, trabalhando? Você já está aqui há mais de 10 anos, né? A gente já tem aqui quase 2011, 14 né? anos, são quase 14 nesse ano, na verdade. Estamos mais para quase 15 do que mais de 10, né? Você acha que é legal? Tem coisas boas, coisas não tão... Como que você olha, assim, ser uma tabeliã na sua cidade? Eu nunca tive problema. Assim, eu gosto muito mesmo, assim, as pessoas que já me conheciam, assim, eu sempre senti um apoio, assim, legal, sabe, de ir mesmo, logo que eu passei lá no cartório, parabenizar e tal, e você sentiu alguma coisa, assim, de chegar novinha no cartório, novinha, mulher, porque é um ambiente... Como que foi pra você? Não foi muito, assim, não posso te dizer, foi, mas sim, teve, assim, teve alguns casos marcantes que eu me lembro, assim. Conta um. Engraçado, assim, é o jeito da pessoa, né? Pessoa nervosa, assim, sentou. Quando eu entrei no cartório, eu falei, eu preciso entender como é que isso aqui funciona, porque a teoria eu sabia tudo e a prática nada, porque eu não era de cartório, né? E muda, não muda? Muito. E aí eu falei, bom, eu vou pôr uma mesa aqui no meio do cartório e é aqui que eu vou ficar. E era na Rua Brás Cubas, né? E tinha um lugar lá, eu pus a mesa no meio do notas, assim, só que o balcão era perto, o protesto
O protesto era no andar acima, mas, né, também. E ali eu fiquei. Então, assim, eu participava de tudo. Eu realmente fazia escritura, assim, no primeiro ano, segundo ano. Eu falei, eu preciso conhecer, né? Então, assim, eu participava ali da ação. E eu adorava, né? É muito bom essa parte, né? É muito bom. É que depois, né, o cartório cresce e a gente não consegue, né? Você vira mais um gestor. Não tem jeito, você tem que gerir tudo, né? Mas era muito bom, muito bom. Aí eu fiquei lá. Então, o cliente, quando ele ficava bravo por qualquer coisa, eu tava lá, né? Então, assim, quero falar com a tabeliã. Tá lá, vai lá, né? Ela tá ali. Aí a pessoa chegava assim, aí tinha gente que falava, você é a tabeliã? Eu não tinha 30 anos. Cadê seu pai, né? Cadê seu pai que é o dono daqui, né? Cadê o dono, né? Deixa eu falar com o dono. Você é a tabeliã? Tipo, será que eu peço desculpa? Mas, por outro lado, tinha gente que dizia, você é tabeliã? Que legal, tão jovem. Então, assim, tinha os dois lados. E eu não sou uma pessoa doída, sabe? Assim, eu não sou tipo, falou. Não, nem podemos ser. Eu não sou, né? nunca fui. Então, assim, pra mim era até engraçado. Então, assim, teve isso, mas foi bem pouco. E teve um que foi pelo fato de ser mulher, que foi a única vez mesmo, assim, no telefone. Um advogado, ele veio, isso aqui, e eu expliquei o que não podia, né, que é alguma coisa que ele queria, dizia, tá bom, não pode, tá bom, vou ligar pro cliente. Ele ligava pro cliente, ele falava assim, o tabelião disse que, na minha frente. E aí ele só falou no masculino, o tabelião disse que não, ele não deixa, e ele só falando assim, e eu tipo, falei, caramba, mas também não me ofende. Mas, ó, isso que você falou é muito legal, da gente nunca é pessoal. Eu gosto eu gosto sempre de levar isso pra mim dentro do cartório, nunca é pessoal. Porque as pessoas, muitas vezes, elas levam para um ambiente o que elas são. Não é você, Natália, não sou eu, Arthur, é a pessoa. Eu vivi... Por exemplo, em Campos, eu cheguei para trabalhar em Campos com 25 anos de idade. Lá eu vivi muito disso, sabe? De pessoa, você? Como assim? Né? E aí, às vezes você dava posições, a pessoa queria confirmar, porque muita gente enfrenta, que nem eu cheguei em Campos, o antigo designado que tinha lá, mais velho que eu, e ficou no cartório. Com você também aconteceu o mesmo aqui. Em Itaquá aconteceu o mesmo comigo. Então, às vezes, olha que lá em Campos, você fala, o cartório do fulano, e não usava o meu nome. Em Itaquá, o cartório do... Cara, tem gente que fala... Eu lembro de colegas que tinham entrado junto em circunstâncias análogas, que falavam, eu não deixo, porque aqui agora é o meu cartório. Eu falei, cara, queridão, não leva pro lado pessoal, porque isso vai ser ruim para você. A pessoa tá... Quanto menos você ligar para isso, não é alguém chamar o cartório de cartório do fulano ou beltrano que vai determinar de quem é o cartório. Né? E eu dei sorte com isso, Arthur. Eu não sei você, mas assim, a equipe me recebeu super bem. Nossa. O Afonso, que era o interino, nossa, ele me ajudou demais. Ele me Assim, a gente tem que comprar, né? Não sei se as pessoas sabem, a gente tem que comprar o arquivo quando a gente entra, né? Arquivo não, né? Mas assim, os móveis, mobiliário e tal. O patrimônio que era Nossa, o Afonso falou, Natália, o valor é esse, você paga como você quiser, você divide em quantas vezes você quiser. E assim, ele me ajudou com tudo, sabe? Assim, tudo, até hoje. O Afonso é braço direito, sabe? Até hoje ele tá lá. Eu dei muita sorte. Em Campos do Jordão, quando eu cheguei lá, a equipe também me recebeu muito bem, todos sem exceção. Em Itacoaquecetuba, a mesma coisa. O Celso, que é quem estava aqui em Itaquá, ele aposentou, mas é cara que vai tomar café no cartório com a gente até hoje. Eu tenho o Henrique, que você conhece também, que mora aqui, que está lá comigo até hoje. Então, assim, cara, eu sempre falo, né, que tanta gente fala que assim, vende esse contato com as equipes como algo, assim, de causar medo, eu né? morria de medo. Não, a gente tem, mas acho que é legal contar, você viu, você teve uma boa experiência, Nossa, foi muito eu boa. tive 2 boas experiências, cara, nem toda equipe vai causar problema para o novo titular, algumas talvez causem, mas nem todas vão causar. Né? E aí tem os estatutários, né, que fazem uma coisa, assim, os estatutários. Aí... Parece um filme de terror, né? Parece que o cara é tipo um Fred Krueger dos cartórios, né? É como se o estatutário fosse um Jason, um Fred Krueger, e não é. Não, e aqui falavam, olha, ali tem o Afonso, a Isabel, o Leandro. Eu imaginava, tipo, uns velhinhos, sabe, maldosos. E assim, os 3 estão lá até hoje, e os 3 super me ajudaram. São pessoas boas, pessoas de bem, trabalham bem. Não, aposentaram, né, pelo Estado e continuaram lá agora, como CLT. Então, assim, acho que, claro, tem experiências ruins, mas, nossa, pra mim, deu tudo certo. Sempre assim, deu tudo certo.
Agora eu quero perguntar algumas coisas para você também, Natália. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a tua história, sobre o cartório, que acho que são coisas legais. Mas, gente, para quem não sabe, essa mulher que está aqui na frente, ela é mãe de 5 filhos. 5 filhos, né? Os mais velhos estão com... São as gêmeas, elas têm 9 anos. E o mais novinho? E o mais novo, 6 meses. Olha, entre 9 anos e 6 meses. Então, a Natália, além de ser uma tabeliã que é gestora de um cartório muito legal, um cartório que é referência na região, é uma pessoa que tem esse contato, né? Eu acho que é bacana, né? Essas histórias que mostram o contato que a pessoa tem. Ó, pôs uma mesa no meio da sala, eu quero saber como é que é, porque isso ajuda muito. É óbvio que é o que você falou, com o tempo, a gente acaba virando muito um gestor de uma estrutura que é grande, envolve várias coisas. Mas esse conhecimento ele é fundamental para a gente atuar de forma positiva, né? Mas eu queria saber, primeiro, sobre maternidade. Outro dia eu estava até conversando com um amigo sobre como a questão da paternidade e da maternidade tem mudado nos últimos tempos. Antigamente, as pessoas sonhavam em ser pais e mães. Hoje, tem muita gente que eu conheço que fala, eu não quero ter filhos. Aí... Às vezes as pessoas que querem ter filhos falam assim, eu não tenho mais do que um, só um, tá bom demais. Né? Eu já escuto de algumas pessoas que eu sou louco por ter 3, que são os meus 3. Como para você é ter 5 filhos? Como que foi o assunto maternidade entre você e o Fábio ao longo da vida? O que levou vocês a fazerem... É uma escolha de vida, né? Querer ter 5 filhos. E... Além de ouvir isso, eu queria que você contasse como é que é ser uma tabeliã, uma mãe de 5, né? Porque eu imagino que os papais também têm suas tarefas e tudo mais, mas a gente sabe que o filho normalmente tem um vínculo, principalmente em alguns momentos do tempo, muito intenso com a mãe. Como que é esse pacote aí da maternidade na tua vida? Tá, então, assim, desde criança eu sempre quis ser mãe. Desde criança mesmo, assim, eu sempre gostei muito de criança e sempre tive esse instinto maternal, assim. Eu tenho muitos primos, então eu era aquela prima que cuidava dos primos pequenos. Eu tenho 2 irmãs mais novas e a minha mãe fala, né, quando a minha irmã, depois de mim, nasceu, eu tinha 2 para 3 anos. A minha mãe fala, você me ajudava igual uma criança grande já, né? Legal. E aí depois a outra nasceu, eu já tinha 7 anos, então eu ajudava muito. A minha mãe fazia faculdade nessa época, então eu ajudava muito com ela. Então sempre quis. A sua mãe, só uma pequena observação, sua mãe é sua substituta no cartório. Minha mãe é minha substituta, Uma pergunta, trabalhar com parente na sua visão, coisa legal ou coisa não tão legal? Olha, na minha deu certo. Não só a minha mãe, eu tenho a minha mãe, a minha irmã e a minha tia lá comigo, as 3. E pra mim deu muito certo. Eu sei que pode não dar, né? Mas assim, pra mim deu. São essenciais. 3 pessoas essenciais lá comigo. Todas então você diria que é bom? Pra mim é bom. Eu tenho um irmão e uma prima trabalhando comigo também e eu gosto muito. Eu gosto. Nem pra todo mundo funciona, né? Mas eu acho que depende muito da relação que tem, da confiança, né? Assim, são pessoas que me deixam muito tranquilas, elas estando lá. Eu sinto isso também. É legal, né? Quando tem. Mas vamos voltar para a maternidade. Você falou da sua mãe, eu lembrei, eu vou acabar esquecendo disso. Eu sempre gosto de perguntar para quem... Eu sei que a sua mãe é sua substituta, eu não sabia da sua minha irmã e a minha tia, elas são do administrativo. Eu sempre pergunto para quem trabalha com parente, gosta ou não? Coisa boa, coisa não tão boa. A gente ouve de tudo aqui, mas eu tenho boas experiências. Eu sempre falo assim, claro, a conversa com o parente, assim, eu sempre falo que tem que ter muito bem desenhado quem é quem na estrutura. Tendo essa clareza, funciona bem. Eu acho também. E tranquilidade, né? A gente tem uma tranquilidade que é muito bacana. Né? E então, assim, tem um primo que fala, você sempre falou que iria ter 5 filhos. Eu não lembro desse número, mas eu sempre falei que eu queria ter muitos. A minha avó teve 7. Então, assim, eu cresci numa família muito grande, de mãe. De mãe. Sua mãe era num grupo de 7. E todos tiveram vários filhos. Então, assim, eu tenho, sei lá, 20 e tantos primos. Assim, só de primeiro grau mesmo, sabe? E aí depois tem os filhos dos... né? Então, assim, a família é enorme. Então, no Natal era um monte de gente. E eu sempre gostei disso. Então, eu sempre quis mesmo. E o Fábio também, assim, o Fábio vem de uma família com 3 filhos, eu também, né? Então, nós somos 3 meninas e na família dele 3 homens. Então, assim, pra gente, família grande, já era onde a gente cresceu, sabe? E, então,
nunca existiu assim, vamos ou não ter filhos. Não teve isso. A gente casou e a gente decidiu assim, no começo a gente não queria. Assim, eu ainda não tinha passado no concurso, era uma coisa que eu já queria, ele ainda estava na gastronomia assim, meio também, e a gente não quis no começo, mas depois logo a gente quis. E aí vieram, né? Daí vieram as meninas, aí veio o menino, né? E aí que vai indo. Vai indo, acordou, tá com 5. E aí é o que você disse, as pessoas, né, falam, mas não parou, não vai parar? Não, no começo eu me incomodava com isso no começo, né? Mas depois, não é pra se incomodar, porque assim, é normal esse assustar, porque exatamente hoje não tem muito, assim, e outra coisa que é verdade, não é fácil criar, nunca foi, né? Não. Nunca foi fácil criar filho. Mas hoje a gente tem mais essa noção, eu acho, né? E a gente tem esse controle que antes não tinha. Então, é realmente uma escolha. Antes, talvez não fosse, né? Assim, as pessoas tinham 7 filhos. Não foi uma coisa consciente, eu quero ter 7 filhos. O meu caso é completamente consciente. Nenhum foi tipo, ai, tô grávida, sabe? Sim. Então, é consciente. E aí, eu acho que isso assusta mais. Então, assim, poxa, mas você não vai parar? Não, eu não vou, sabe? Eu não vou, eu quero, eu tô bem, eu consigo. E é isso. Né? A minha avó, tadinha, minha avó faleceu faz pouco tempo, mas quando eu fiquei grávida agora do Gabriel, ela disse assim, quem é o pai? Quem é o pai? Ela já tava meio ruim. Disse, vó, é o Fábio. Mas ele também quer? Quer. Aí ela até achou que era mentira no começo, porque foi minha filha que falou, vó, Bisa, a mãe tá grávida. Daí ela deu risada, olhou pra mim e falou, Deus me livre, né, Nata? Eu falei, vó, é verdade. Então, assim, até minha avó, sabe? O que eu acho que mudou um pouco também hoje em dia é que algumas coisas que as pessoas tinham acesso mais facilmente antigamente também mudaram, né? Então, sei lá, eu converso com muita gente sobre esse tema e tem gente que fala assim, hoje, quando você pensa, por exemplo, em ter uma criança, sei lá, eu lembro até por mim, sei lá, acesso à saúde era diferente. Hoje, por exemplo, muita gente precisa ter, por exemplo, um plano de saúde. Sim. Estudo. Cara, hoje boas escolas, elas têm um investimento que você faz. Então, eu acho que hoje também o planeta evoluiu de uma maneira que talvez algumas questões de ordem que eu chamaria de básica, como saúde, educação, investimento, as pessoas pensam muito nisso. E era diferente. Eu lembro que, cara, sei lá, o jeito que... é uma coisa até que, como pai, hoje eu procuro não perder com as crianças de... Hoje tudo é muito acessível. Sei lá, eu quero comprar um brinquedo. Pô, eu ganhava brinquedo na minha infância, era aquilo lá, era aniversário, Natal, Dia das Crianças, não que faltasse, nunca faltou. Mas era diferente. Hoje, às vezes, o Francisco, que é o meu mais velho, tem 7 anos. Ele fala, ô papai, entra lá no Mercado Livre e compra a carta do Pokémon paga que eu gosto. Paga no cartão. Cartão, é Mercado Livre, é não sei o que, cara. Então, tem que pensar nesse aspecto também. Mas claro que, eu acho que a coisa é muito além, né? Mas são reflexões que as pessoas fazem hoje em dia. Né? Mas basicamente assim, Arthur, eu acredito muito que a nossa vocação é ser pai e mãe, é casar e ter filhos, sabe? Eu realmente acredito que é para isso que Deus colocou a gente aqui. Então, a partir do momento que isso passou a fazer parte da minha convicção, então tá, sabe? É para isso que eu tô aqui, eu não tenho mais dúvida disso, nem eu nem o Fábio. Então, assim, todo o resto que a gente vive, ele é a serviço da nossa família, e não ao contrário. E aí vem o que você me perguntou de como conciliar, né, o trabalho e a maternidade. E aí é isso, assim, o trabalho é uma parte essencial da minha vida, mas o meu trabalho serve à minha família, e não ao contrário. E aí, quando a gente pensa nisso, você consegue adequar as coisas, você consegue encaixar. Isso não necessariamente quer dizer mais horas aqui, mais horas ali, não é isso, mas é a prioridade que você tenha na vida, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, assim, eu vou encaixando. Depois das crianças... eu deleguei mais coisas, né? Eu e o Fábio, a gente se reveza. Eu não tenho babá, por exemplo. Então, a gente se reveza. Um fica um período, o outro fica outro período. Eu tenho, assim, nós dois temos a flexibilidade de horário. Isso facilita. Isso então, é bom. né? Ele ainda mais, assim, o trabalho dele é mais à noite. Então, isso facilita muito a nossa vida de pai e mãe. Mas é puxado. Né? É puxado, assim, mas eu vejo como uma inspiração, assim, eu acho que os filhos, eles são inspiração para o nosso trabalho. Você falou nessa questão do servido, que eu acho bem legal,
Mas o que as pessoas veem, às vezes, como um problema, eu sempre... Cara, é o que você falou, eu também. Eu tem bastante dia que eu tô cansado. Eu, a Rose, a gente às vezes fala, putz, é assim. É assim que é. É a escolha que você fez. É algo que realmente ele vem de um... É uma missão mesmo, vem de cima, vem de Deus, né? Não é uma coisa que você fala, não, é mais uma coisinha que eu vou comprar aqui e tal. E quando da mesma forma que a gente me veio uma questão, você fala, num dado momento do concurso, tudo se conecta em termos de matéria. E na vida, quando a gente traz isso pra vida, quando você tá bem, essas coisas elas se interligam e conectam, né? Então, o trabalho... eu me inspiro a cada dia a exercer um bom trabalho, porque eu sei que o meu trabalho é interligado com a minha família. Eu acho que isso, o crescimento das crianças, um bom crescimento para eles é interligado a isso. Então, eu já gosto do que eu faço, mas eu quero dar sempre o meu melhor, porque é como se eu estivesse fazendo, aquele giro que caminha junto, né? Como uma engrenagem, família, trabalho, e claro que tem outras engrenagens dentro dessa composição, mas acho que é inspiração, né, que a gente tem quando pensa em família, né, trabalho. E eu acho que num determinado momento, eu acho que na minha adolescência, isso começou um negócio de a mulher profissional, a mulher mãe, a mulher, e foi segmentando. E não pode fazer isso, sabe? A gente é a Natália. É a Natália, que é mãe, que é tabeliã, que é mulher, que é amiga, que é filha. Sim. E é uma só, sabe? Eu acho que a hora que você segmenta, isso fica um pouco estranho. Eu acho que... em um certo momento da vida, eu acho que eu fiz isso. E aí depois você vê, não, mas não funciona assim. Porque é uma unidade mesmo ali, né? E aí eu acho que a hora que... E o cansaço, e assim, mas faz parte, né? Assim, a gente tá sempre cansado, essa é a verdade. Mãe e pai que estão no dia a dia estão sempre cansados. Você não tá cansado, você tá fazendo errado. Você tá delegando alguma coisa que não é pra delegar. Eu também acho. Né? Porque assim, agora com o Gabriel tem 6 meses, né? E eu nem posso reclamar, o Gabriel dorme bem, mas assim, falar que você dorme à noite, não dorme. E de manhã você tem que acordar. Não tem jeito, você tem que levantar, você tem que cuidar dos outros, você tem que trabalhar. Tem todo um, né? todo então, um pacote. Tem, mas tem uma mulher na internet, ela fala, a gente vai descansar na eternidade. Ela fala, esse é o mantra, eu vou descansar na eternidade. É isso aí, agora não é hora de descansar, não. Para fechar o nosso encontro, eu queria te fazer uma pergunta. A gente falou um pouco rapidinho sobre redes sociais e tal. Eu sei que você não usa muito, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Então, eu usei muito, né? Acho que você lembra, né? Eu escrevia muito sobre maternidade. Textos sobre maternidade. Eu até tenho um livrinho em casa com textos da sua maternidade. Eu gravava vídeo, tudo, porque eu realmente gosto. Aconteceu que foi nascendo criança. Prioridades. Prioridades. Assim, eu sinto falta, é verdade, de escrever, mas não da rede social. A rede social, ela me deixa extremamente ansiosa, muito ansiosa, assim, eu não sei dosar. É duro a gente reconhecer isso, sabe? Chega um momento que você fala assim, eu não consigo dosar. E não é bobagem, não é que assim eu fico, fofoca, não é isso. Mas eu tenho uma ânsia por conhecimento que eu preciso controlar. Então, assim, em determinado momento, eu lia tudo sobre maternidade e me fazia mal, porque daí você acha que você está fazendo tudo errado, você lê linhas diferentes, e aí eu tinha aquela coisa do fear of missing out, então se eu não ver, passou e eu não aprendi. A gente já falou sobre esse tema aqui, o tal do FOMO lá, né? FOMO, que é assim, Fear of missing out, né? Medo de perder medo de perder. Coisas. Então, assim, alguém postou uma coisa importante e eu não vi. E aí eu comecei a perceber, sabe assim, você vai pôr a criança pra tomar banho e dar uma olhadinha aqui. Você não faz nada, né? Não, aí eu falei, não, já que eu não consigo dosar, eu vou deletar. Mas seus textos são ótimos e você devia voltar a escrever. Eu adoro escrever, mas então. Assim, agora de verdade eu não consigo nem escrever. Sim. Assim, porque uma época ainda eu escrevia pra mim mesma, assim, não postava mais. Mas agora nem isso eu consigo. E assim, já foi um problema pra mim isso, sabe? Assim, não tenho tempo. Hoje não é mais. Eu disse, não, mas não é a minha fase agora. E o Fábio é muito centrado nisso. Ele diz, não é a fase. Outro dia eu falei, eu queria aprender a pintar, né? Quadro. Aí ele disse, tá bom, mas não precisa ser agora. Porque a gente não tem quando. Vai dizer, é verdade, não tem mesmo, assim. Você sabe que a Rose me controla um pouco nisso, né? Eu, às vezes, quero fazer um monte de coisa. Ela fala, calma. Você não vai conseguir fazer tudo agora. Porque... a gente fala, eu quero fazer isso, aquilo, eu quero viajar pra lá, pra cá. Ela fala, não, mas como? Não dá. Não, eu sempre quis, eu queria fazer tudo. Mas eu parei, porque eu cheguei num pico de ansiedade, assim, por causa disso. Por causa disso. Que legal. É legal o teu relato, é bom.
para as pessoas saberem que todo mundo tem os seus anseios e angústias, né? Eu sempre estava lendo 3, 4 livros ao mesmo tempo, sabe? Curso online, depois da pandemia, eu assinei todos que você podia imaginar, assim, sabe? Daí, uma hora de verdade, eu cheguei num pico de ansiedade e era por causa disso. Aí eu parei tudo. Aí, claro, eu voltei, né? Mas assim, muito aos poucos. Então, hoje eu faço um curso online, que é a leitura da Bíblia em 1 ano, fantástico, do professor Vitor Salles. Então, é isso que eu faço. Legal. E eu leio um livro por vez. Eu não me permito abrir outro, sabe? Então, eu começo, né? Mas assim, agora o foco é a Bíblia. Então, porque é 1 ano para ler ela inteira. Mas se eu li ela, já cumpri o meu do dia ali, né? Eu pego ou um livro que explica melhor ela, ou eu tô lendo agora, tenho a Bíblia Explicada, chama. É muito legal também. Que legal. Muito legal. Ele explica as alianças que tem na Bíblia. A Bíblia é uma ótima leitura. Eu fiz essa experiência de leitura há 2 anos, foi muito transformador. Você leu inteira? Li. É maravilhoso, É maravilhoso. Né? E eu tenho vontade daqui a um tempo de ler com outro olho, talvez como orientação. É pra ler a vida toda, né? É pra ler a vida toda. Porque cada momento da vida ela te diz uma coisa diferente. E as minhas crianças leem. Então, é muito bom. É muito bom. Eu tenho uma filha, só que tem a Bíblia em história em quadrinho. É muito legal para criança. E eu tenho uma filha que leu inteira já. Inteira. Que legal. Então, quando eu falo e ela grava muito. Então, quando eu falo alguma coisa, ela diz, é fulano, é ciclano, sabe? Muito legal. Muito legal. Natália, adorei a nossa conversa sobre cartórios, maternidade, sobre a vida. Antes da gente fechar, eu gosto sempre de passar a palavra para o convidado para deixar uma mensagem sobre o que tocar no coração dele ou dela, no seu caso, antes da gente fechar. Então, já te agradecendo por essa oportunidade de ter você aqui. Eu sei que o seu tempo é concorridíssimo, eu quero que você deixe uma mensagem, o que tocar em seu coração para o nosso público, para a gente fechar a nossa gravação, a nossa transmissão. Olha, a mensagem que eu tenho é realmente com relação à família e Deus. Eu acho assim... tudo tem que servir a nossa família. E tudo a gente tem que entregar na mão de Deus. Quando a gente aprende a entregar as coisas na mão de Deus, a gente realmente consegue descansar. Eu acho muito bonito isso, falam descansa no colo de Deus. Demora pra gente entender exatamente o que é isso, mas isso é lindo. E o nosso grau de ansiedade, que é inevitável hoje em dia, ele cai para quase 0 quando você aprende a descansar no colo de Deus. Então, acho que é essa. Gostei. Essa é a mensagem. Descansem no colo de Deus. Muito bom. Mesmo para um tema de concurso, isso serve. Sim. Você tem que fazer a sua parte. Essa é importante. Mas saiba descansar no colo de Deus. Gostei. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje com a Natália, que é figura rara de se ver nas redes sociais atualmente. Quem sabe volte um dia, pense com seus textos são muito legais. A Rose adorava as leituras, eu também gostava muito de ler. A gente tem o seu livro ali em casa e foi muito bom. Quero lembrá-los que para quem não está inscrito no nosso canal do YouTube, dá para fazer inscrição e ativar a notificação de novos vídeos. Se você gosta dos nossos conteúdos, compartilhe aí com seus familiares, amigos, nesse caso até com papais e mamães, falamos coisas legais que queiram escutar coisas bacanas. E em breve retornamos aí com mais um episódio do DGCast, sempre agradecendo os nossos apoiadores que são a Ciplan e a Deva. Até mais, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Obrigada.